Votos cordiais de saúde e paz a todos. Hoje, em especial, é um tema em homenagem à obra O Céu e o Inferno, um dos livros do Pentateuco kardeciano. E para tal nós escolhemos uma frase que se encontra em o Evangelho de Mateus, que é o que de fato norteará o nosso estudo em homenagem a esta obra. Temei mais o que pode destruir no Geena tanto a alma quanto ao corpo. Temei mais o que pode destruir no Geena tanto a alma quanto ao corpo. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o versículo 28. E muitas pessoas que viram essa frase ficaram, no mínimo, curiosas em perguntar: Alisson, o que danado é o Geena? Para que a gente tema mais, né? Quem pode, de fato, ir além e punir, castigar? O Geena era uma região fora dos muros, das muralhas de Jerusalém, onde se colocava todo o monturo. Inclusive, pessoas que eram consideradas indignas eram colocadas ali, restos de animais, todo o lixo da cidade, e era queimado constantemente com enxofre, o fogo mantinha-se aceso. Então, de maneira objetiva, seria o grande lixão da cidade. Mas, na perspectiva religiosa, vindo do grego, a palavra Geena significa dor e sofrimento. E ela é associada muitas vezes no Evangelho como se fosse uma região de sofrimento na própria espiritualidade. Quando a doutrina espírita surge, era conhecida e é conhecida então como o Evangelho Redivivo. E uma característica deste que foi cantado por Jesus à época com os apóstolos é que seria o Consolador prometido que lembraria todas as lições e avançaria no entendimento. Sendo assim, na medida em que a doutrina espírita chegava, ela não desfazia os conceitos que se encontravam no Velho e nem no Novo Testamento, mas ela avançava nos dando um suporte, utilizando-nos, obviamente, convocando a nossa razão para compreendermos com mais profundidade o que ali se encontrava. Dessa forma, assim buscamos transitar, observando que os conceitos que a doutrina espírita à época trazia e hoje ainda traz, ele é de fato inovador. Porque não é que ele fuja àqueles conceitos primitivos, de tal forma que aqueles que chegam à casa espírita e que vêm das suas experiências católicas e evangélicas e que superam a barra, os limites do próprio preconceito e do receio, vão encontrar os mesmos conceitos, no entanto, agora trazendo explicações que nos falam diretamente. E este tema, indiscutivelmente, nos atinge, porque não há quem em algum momento da sua vida não tenha pensado o que há de acontecer conosco quando deixarmos a matéria. Mesmo aqueles que estão envolvidos cotidianamente apenas com as coisas da horizontalidade, cedo ou tarde será convocado, ou por si próprio, porque quem veio volta, ou algum fenômeno na família, amigos, às vezes até reportagem de pessoas que admiramos e que de uma hora para outra, entre aspas, partem do cenário da Terra, e em algum momento nós somos ou nos questionamos o que acontecerá conosco nesse retorno ou o que está do lado de lá. E é indiscutível que há uma marca em nós, porque se somos o somatório das experiências pregressas, sendo hoje uma síntese de todas as crenças que nós já tivemos, está guardado no nosso inconsciente e talvez até no sub, ou no consciente, dependendo da bandeira religiosa a que estamos vinculados, a realidade que nos aguarda em lugares geográficos, talvez, no contexto espiritual, do que se chama paraíso e de inferno. E, óbvio, uma grande discussão do que acontece nesse meio. E não poderia ser diferente a doutrina espírita trazer a novidade,
não fugindo aos padrões do que se encontra no velho nem no novo, mas buscando trazer a razão para que nós venhamos a refletir, e para isso é necessário que a gente construa uma ideia, porque não basta chegar aqui e nós falarmos de uma hora para outra de que nem céu e nem inferno existem. Nessa estruturação, assim foi construído o edifício espírita no seu Pentateuco, que são os livros da codificação kardeciana, no qual Kardec conseguiu trazer de uma maneira didática, estruturada e numa linha de raciocínio única, para que venhamos a chegar à conclusão que esta obra vem nos trazer de uma maneira mais tranquila do que impactar de uma hora para outra e dizer a todo mundo, olha, não é nada disso ou não é bem desta forma que falaram. Então nós somos convocados nesta homenagem ao céu e inferno de fazer um retorno a essas novidades, utilizando, inclusive, buscando compreender o método que Allan Kardec utiliza para comprovar essa realidade, porque a doutrina espírita, ela surge na medida em que ele teve a oportunidade de conversar com essas consciências extracorpóreas, e a partir dali, somando as experiências desses espíritos, obviamente comparando com aquilo que havia sido escrito até então na humanidade, fazendo com que a gente chegue à conclusão que, de fato, o céu e o inferno nada mais é do que uma projeção da nossa própria intimidade. Tornando-se, então, um grande desafio, porque não há quem, nesta reflexão do que vai acontecer conosco depois, que não sinta uma pontinha de medo, vez que outra, do que vai acontecer do lado de lá. Vai que está tudo errado e a gente encontra figuras demoníacas lá com seu espeto a nos perfurar, ou até mesmo passar a grande perturbação de um paraíso, que a gente vai passar a eternidade em cima de uma nuvem, transitando de um lado para o outro e tocando harpa. Fico eu a pensar qual seria o pior cenário, porque uma semana de cama com gripe já nos mostra o quão nós ficamos angustiados em não fazer absolutamente nada. Imagine a eternidade sem fazer nada. Então é algo que nos coloca à reflexão. Então Allan Kardec, no momento em que ele entrava em contato com aqueles fenômenos, e o próprio fenômeno dizia e passou a apresentar-se como sendo um espírito, e ali deu as suas coordenadas, ele percebeu que por trás daquela situação havia grandes novidades, que poderia, de fato, despertar as pessoas que estavam na Terra, e ali ele começa a fazer as suas pesquisas, utilizando de um método matemático, bom professor de matemática que era, para começar a trazer essas informações. Então ele vai criar todo um edifício, e a partir dali, indiscutivelmente, dentro da experiência que ele teve naquela existência, dentro das tradições religiosas, do catolicismo e do protestantismo, porque foram as influências que ele recebeu de família e no período em que estava vinculado à pestalose, então ele agora tem um parâmetro para começar a extrair daquelas consciências o que de fato acontecia do lado de lá. Mas para isso era necessário que respondesse a questões prévias. Por exemplo, dentro da perspectiva deste Deus que era apresentado, um Deus antropomórfico, um Deus que escolhia uma raça, um povo em detrimento de outras. E ali já veio o próprio Cristo apresentando Deus agora como um pai de todos que fazia que brilhasse o sol sobre justos e injustos. Kardec então avança e começa essa pesquisa questionando o que é Deus, e a partir dali trazendo os atributos de uma divindade que de alguma forma já nos coloca, pelo menos, uma certa admiração. Porque quando olhávamos e olhamos ainda hoje para a Terra, as diferenças que nós temos, não só intramuros na realidade do nosso país, mas as diferenças que temos em termos de um planeta como um todo, onde teremos os chamados países de primeiro mundo e outros que a gente não pode nem chamar de uma sociedade organizada civilizada, nós iremos perceber que este parâmetro e estas situações, elas não são aleatórias, porque esse Deus é soberanamente justo e bom, dentro dos atributos teriam a razão. E é nesse cenário, então, que ele adentra a estruturação do Livro dos Espíritos, nos falando do primeiro momento da realidade deste Deus, o que já nos conforta, percebendo que não estamos à deriva. A segundo momento, ele vai falar da realidade do Espírito mudando o sentido da nossa vida.
Porque nas religiões tradicionais, a vida e o espírito surgem na medida em que nasce, sem experiências pregressas. E as dores e as diferenças serão, obviamente, avaliadas por teses distintas. Mas na perspectiva que o Espiritismo fala nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, é muito interessante, porque ele já vem trazendo as experiências do ontem, mostrando que a vida verdadeira é uma só. Dizer que espírita acredita em várias vidas, isso é uma farsa. Ou alguém que é simpatizante da doutrina e nunca refletiu filosoficamente sobre a doutrina espírita. A vida do espírito é uma só. Ele acredita na vida do espírito, ponto. Agora, ele troca de roupas, ele entra e sai de várias existências, porque há uma meta a ser atingida. E nós iremos encontrar inúmeras passagens que falam sobre isso e qual o grande objetivo desta meta. Daí não sairás, até que pagues. Coloquemos entre aspas o último ceitil. Mas, Alisson, por que entre aspas? Porque até aí Allan Kardec estava, obviamente, nessa estruturação do Livro dos Espíritos, buscando decodificar as informações que os espíritos traziam. Então ele descobre que o mundo original é o dos espíritos. Olha que beleza. Nós chegamos aqui para este exercício, até que a gente pague o último ceitil. Mas nessa condição do exercício, obviamente, nós somos confrontados com muitas situações que apontam não em direção a outrem, mas em direção a nós próprios. E a gente não percebe, às vezes, que quando apontamos em direção a outrem, estamos falando muito mais das nossas próprias limitações do que daqueles que para nós são o ponto de observação. Então, nós já trazemos essa situação. E ali era necessária uma lei que regesse toda essa situação. Ora, o espírito volta à Terra, então, porque Allan Kardec ele não fala em reencarnação, ele questiona os espíritos. E os espíritos dizem, é necessário encarnar, entrar na carne, ir para a carne, com o objetivo de atingir a meta. E ele, racional que era, pergunta aos espíritos, ora, a existência ela é muito variável para as pessoas. Há crianças que ainda no ventre morrem. Há outras que em pouco tempo após o nascimento morrem. Assim como vai acontecer esse fenômeno durante todo o processo existencial. Pessoas que partem em momentos diversos e que não poucas vezes nós próprios questionamos que Deus é esse de justiça, que uma pessoa tão jovem, uma criança, parte. Então era necessário que houvesse uma lei que orquestrasse esse entendimento. E em conversando com os espíritos, mais uma vez, Allan Kardec dá o terceiro passo, que seria a entrada na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é quando ele traz a realidade das leis morais que regem o universo. Não é o planeta, é o universo. Cada um dentro da sua esfera e da sua escala. Não podemos exigir de quem se encontra no maternal com a mesma intensidade de quem já se encontra numa vida profissional. A lei básica, ela é única, mas a forma com que ela se expressa e aquilo que se exige estará guardado dentro das suas proporções, da maturidade do espírito. Então ele começa a trazer, e o próprio Allan Kardec faz uma análise peculiar. Ele diz assim, há no universo dois conjuntos de leis que são imutáveis. Um deles são as leis físicas, que todos nós conhecemos. E aí ele, como professor, vai deixar muito claro. São as leis da matéria, a eletricidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares fortes e fracas. Ninguém aqui, em sã consciência, subiria a um apartamento, a um prédio e se jogaria com a capa do super-homem achando que vai voar. Até vai. Na verdade, cai, não voa. É uma lei imutável. Nós conseguimos burlar através da inteligência e da tecnologia, mas a lei ali se encontra, está lá a gravidade. Não tem como fugir dela. Mas há um outro conjunto de leis, das quais os próprios espíritos dizem a Allan Kardec algo muito pontual, que nós deveríamos ouvir com muita atenção e que refere-se diretamente a esta frase do Evangelho, que diz, preciso colocar novamente, temei mais o que pode destruir no Geena tanto a alma quanto ao corpo. Ora, temei mais
quem pode destruir tanto a alma quanto ao corpo, só existe um ser que tem essa capacidade de destruir tanto a alma quanto o corpo. Só tem um ser, que a doutrina espírita vai dizer que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em outras palavras, essa passagem ela vai falar de Jesus conversando com os apóstolos e dando algumas orientações para eles, começando com as perseguições que eles sofreriam, como ainda hoje os cristãos são perseguidos, quando se levanta essa tese, que isso é uma tese que Jesus apresenta. Temei mais a Deus do que todos aqueles que nos ameaçam, tanto o corpo quanto a alma. É isso que está escrito, que ele diz aos apóstolos. E aí a gente fica pensando, mas Deus não é um Deus de amor? Por que a gente deve temer a Deus na forma com que o próprio Cristo está apresentando aos apóstolos? Porque a representação no qual Jesus está falando a eles, apóstolos, e a todos nós que aqui estamos, não era a figura, o personagem, a personalidade. Era a lei divina, porque ela é imutável. E Jesus, então, por sua vez, vem apresentar ao mundo como devemos viver de acordo com esta lei universal. As nossas experiências primeiras na Terra, estamos falando, vamos falar até de agora, esses momentos de experiência que nós temos na Terra, temos as leis civis que coordenam as nossas ações, entre nós e a sociedade, entre nós e os outros, e nós para conosco mesmo. Vejamos que quando a gente foge a essa realidade, é uma penalidade. Na lei divina, são estabelecidas, então, as leis que devem reger. E aí vem Allan Kardec e nos fala, rege a relação da criatura para com o Criador, da criatura para com o próximo e da criatura para consigo mesmo. Então, essa história, essa tese de que eu vivo a vida como eu quero, fazendo o que eu acho que devo, ela é real até a segunda página. Porque junto deveria vir o complemento dessa frase. Vivo do jeito que eu quero, da forma que eu acho, porém, serei responsável pelas consequências que chegarem até a minha pessoa. Esse é o ponto que a doutrina espírita agora vai trazer de maneira peculiar o que é que acontece do lado de lá após a experiência do lado de cá. A experiência, a realidade é essa. Então, dentro dessas leis morais, é o nosso norte. E aí nós conhecemos. Essas leis, elas são mais modernas no seu linguajar e na nossa capacidade de apreensão, mas são exatamente as mesmas que nós iríamos encontrar a vinda de Moisés. Não mudou nada. Só mudou a forma de escrever. A essência é a mesma. E o interessante é que nós nos encontramos aqui até hoje tendo nós várias experiências pregressas, entrando em contato com essas verdades que são imutáveis, eternas. Então, a pergunta que fica, tá, Alisson, e agora? Partiu. O que é que acontece do lado de lá? Se o próprio Cristo diz que devemos temer muito mais a lei divina do que isso que acaba, que destrói corpos e almas, então somos levados a refletir que existe algo que, de fato, vai fazer valer a lei independente dos nossos achismos. E a doutrina espírita, como é o Evangelho Redivivo, ele vem trazendo essa informação de maneira peculiar, destrinchando como se nós estivéssemos dissecando um cadáver para mostrar os detalhes da lei de maneira que ninguém que a conhece alegue ignorância. E é o que os espíritos dizem a Allan Kardec. O Espiritismo tem a função de esclarecer para que ninguém alegue ignorância. E aí cá estamos nós, na busca desta compreensão. Porque não teremos como chegar adiante e dizer, eu não sabia. E nessa proposta, dessa inovação, entre aspas, perceberemos que, como dissemos, essa realidade ela é a mesma, só que transmutada numa perspectiva diferente. Os Espíritos vão dizer a Allan Kardec, então, o que se passa do lado de lá. E quem é que não fica curioso? Porque nós somos tão interessantes como seres humanos que nós optamos pelos mecanismos de fuga dos mais diversos. O primeiro deles é dizer assim, ninguém voltou de lá para contar. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso direto.
Eu escuto isso muitas vezes, não são poucas não. Alisson, ninguém voltou de lá para contar. É bom dar uma investigada, porque já tem um bocado de informação do lado de lá. De muita gente que já voltou e já contou de todos os cenários. Para nós, o importante não é só ouvir o relato, é compreender as leis que regem essa passagem que nos aguarda e o que estrutura para nós a paz ou desequilíbrio. Porque perceberemos que não será a figura daquele Deus, mas do Deus da própria doutrina, que vai dizer que é um Deus de amor, mas que ele quer educar, porque existe uma meta a ser atingida. Então nós entramos na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, que vai nos trazer esta relação. E essa obra primeira, ela se desdobra em outras, das quais a quarta, a penúltima, é o céu e o inferno. Seria ela? Primeiro, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, e por fim a Gênese. Que se o povo não lê o céu e o inferno, a Gênese está guardada, tem poeira até dizer basta. Cuidado quando alguém for pegar. Porque tem gente que reclama da linguagem, que é difícil porque ela é mais científica, mas foquemos a nossa atenção quando em 1º de agosto de 1865, naturalmente ele iria trazer. E essa obra é dividida em duas partes. Ele vai chamar a primeira parte de doutrina e a segunda parte de experiências. E nós que gostamos de ouvir, não aqui, porque já há uma gama de espíritos superiores que não dão ouvidos a determinadas conversas, mas ali tem uma gama de relatos de espíritos, nas suas mais diversas categorias. Espíritos felizes, espíritos mais ou menos, espíritos suicidas, espíritos que não tinham fé, espíritos que mantinham seus vícios, tem todo tipo de história. Aí quando você vai lendo, o perigo da gente lendo, e eu já vou avisando, é quando você lê e se acha. Esse é o problema. Porque diante dos relatos a gente esquece em que categoria está aquele espírito. Quando a gente vai ver a categoria, a gente faz Pai Celeste, já sei para onde eu vou. Essa que é a bronca. Porque a doutrina espírita ela é toda assim. Ela de fato nos convoca a ver com razão. Querer um mecanismo de fuga para si é natural. O desafio está em lutar para superar. Porque uma coisa nós temos certeza, não há quem veio e não volte. Então isso é uma realidade, porque se a doutrina começa falando que a realidade espiritual, a realidade nossa é a do espírito, a gente volta. Então vamos entender o que é que Allan Kardec traz na obra. Então ele já começa a falar da realidade do porvir. Essa ideia de que não existe nada, ela é no mínimo questionável. E através da comunicação que ele tem com os espíritos, ele vai trazendo em detalhes que esse nada não nos convence, porque no universo não existe um nada. O nada só está aos nossos olhos, porque o espírito é uma realidade. E nós iremos perceber isso desde a nossa história como humanidade, até as pesquisas recentes de indivíduos que buscam entender esta consciência fora da matéria. Então isso é o ponto de partida para cada um de nós. O indivíduo que diz, eu não acredito em nada. Tudo bem. Paciência. Não percamos tempo, nem criemos anátema, porque cedo ou tarde esse indivíduo também voltará, por incrível que pareça. Porque não é fato de crer ou não, acreditar ou não, que vai fazer com que a lei divina, que é imutável, mude. Quando chegar do lado de lá, cheguei. E agora? E aí eu digo a muitos, até aos que não acreditam, eu sempre dou essa dica. Porque vai que acontece. Acordou, passou a mão na cortina e ela não abriu, comece a desconfiar. Tentou botar o pé na sandália, não entrou e ela não se moveu, comece a levar a hipótese de que a vida permanece, só que agora em outro estado. E aí vem a problemática, porque os espíritos dizem que morrer será nada mais, nada menos do que despir-se. Obviamente guardado ao nível de consciência de cada um. Aquele que não aceita, olhará para o corpo e vai ter o primeiro impacto. Não vai morrer de novo porque o corpo já morreu. Mas ficará assustado.
Há relatos que eles querem voltar ao corpo. Tenta uma vez, tenta duas e a porta está fechada. Tenta levantar e não vai. E agora, vamos entrar para o segundo cenário. Encontrar pessoas dentro da casa, tentar conversar e ninguém responder. Olha que beleza. Deve ser complexo a situação. E não são poucas vezes que chegam em nossas reuniões mediúnicas perturbando a esposa, perturbando o marido, ou pessoas próximas da família, e chegam reclamando porque ninguém os escuta, ninguém dá mais atenção a eles, que botaram gente diferente dentro de casa, e etc, etc. Por quê, Alisson? Porque a vida continua, apenas nos despimos da matéria. Só que a gente precisa entender se vai para o céu ou para o inferno. Muito bem. Dentro dessa realidade das leis, o que é que o céu e o inferno nos traz? Que enquanto encarnados, nós mantemos vínculos com espíritos dos mais diversos e com regiões na espiritualidade de uma maneira muito múltipla. Cada um de nós aqui tem uma faixa vibratória. Vejamos que todo mundo está com um aparelho celular, vinculado à mesma antena, mas cada um tem o seu número, os seus amigos de WhatsApp, a sua realidade. Isso é o que acontece. Nós temos os nossos parceiros no mundo espiritual. Situações que nós angariamos ao longo de existências passadas, mas foquemos neste momento na nossa atual experiência. Nutrimos pensamento, que é energia viva, porque quem pensa não é o corpo. O cérebro decodifica e transforma em sinais aquilo que o espírito pensa. Então, Alisson, você está falando, quem pensa é o espírito e o corpo decodifica. Exato. No sinal chamado fala, linguagem. Há escrita, há símbolos. Nós nos comunicamos de diversas formas. E assim acontece. E como é natural entre nós, temos parceiros, que nós chamamos na terra de amigos. Olha, eu tenho um grupo de amigos que vai se encontrar hoje à noite. É natural. Afinal de contas, o repouso também faz parte da lei de trabalho. A pergunta é, esses parceiros, frequentemente, eles vibram e trazem a mesma essência ideológica, a mesma essência de crença que nós temos. Mesmo que um seja católico, outro seja evangélico, mas são cristãos e devem, levando em consideração, vibrar na mesma realidade. Mas há outros que não. Ainda estão presos a determinados vícios, a determinadas crenças, mas ainda assim faz parte desse nosso grupo, porque ainda temos esses traços que nós trazemos do ontem. Só que se parasse por aí era bom. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam os encarnados. E eles respondem a Kardec dizendo, influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que beleza! Isso não nos tira a responsabilidade, porque essa condução do eles vos dirigem está relacionado a esta lei de afinidade, no qual os espíritos, então, que também são nossos parceiros, que ficaram lá. Mas são grupos de parceiros um pouco diferentes, porque tanto o amor e o ódio nos vinculam. Então há aqueles que são parceiros pelo bem e que desejam o nosso acerto. E há aqueles outros que são parceiros, que têm marcas, mágoas, que nós geramos e que querem a desforra. E há um terceiro grupo, dos parceiros oportunistas, que não tem mágoa, também não ama, mas adora o que a gente faz. Eu adoro assistir com ele o que ele assiste. Ele é triste, eu sou triste também. A pessoa é depressiva, eu também sou. Aí eu fico do lado dela, porque é um conjunto depressivo. É melhor ser depressivo com um parceiro do que ser um depressivo sozinho. Aí está lá o espírito do lado, o espírito depressivo do lado de uma pessoa depressiva. Lei de afinidade. Há um que só reclama, o espírito também só reclama. Já chega na reunião mediúnica reclamando. Lei de afinidade. Há o doente, ao alcoolista, ao sexólatra, e aí há uma gama. E a gente no meio. E só tem um detalhe. Começamos a entender, então, que estes espíritos não estão aí. Não estão no local circunscrito, presos.
Alisson, porventura há alguma situação que lembre o inferno? Sim, tem, porque essas regiões espirituais, elas são a materialização dos pensamentos de grupos de indivíduos. Então, aqueles que acreditam piamente que há o inferno vão se encontrar numa região plasmada dentro dessa realidade. E lá permanecem. E lá vão ver, inclusive, o rabinho e o espeto do cão. Plasmado. É verdade, plasmado. Basta ler na literatura. Então, percebemos que a realidade do lado de lá não será diferente. É a mesma. Então a pergunta não é para onde eu vou, é onde eu já vivo. E aí é quando nós lançamos a tese de que o cristianismo ele apresenta uma pauta única. Não cabe apêndices. E o que vai falar sobre essa realidade é a nossa vida do dia a dia. O que não significa dizer que nós não tenhamos preocupações, que a gente não tenha aborrecimento. Nós estamos numa escola para atingirmos a meta, lembra? Então, há momentos em que a gente também desequilibra, ou normalmente desequilibramos, mas nós temos uma meta, então a gente desequilibra e volta. E começamos a fazer escolhas, porque ser cristão é necessário escolhas, em qualquer escola religiosa que a gente esteja. Por que, Alisson? Porque eu começo a perceber que aquilo que eu vivo, tanto no mundo mental como na vida prática, falará sobre mim e a minha realidade no meu amanhã. E aí vem essas teses que Allan Kardec vai trazer de uma maneira organizada no Céu e Inferno, o que ele vai chamar de Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante, Código Penal da Vida Futura. E que desconstrói a ideia do castigo, mas ao mesmo tempo nos traz uma responsabilidade peculiar, de maneira que a gente não vai poder, como já disse anteriormente, acusar a ignorância. E aí ele nos traz regras, os artigos, artigo 1º do Código Penal da Vida Futura. E não adianta arrumar advogado para ver se vai encontrar jurisprudência ou brecha na lei. Não dá. Por que não, Alisson? Porque a lei é imutável. Então ele vai trazendo os detalhes. Nós elegemos alguns que devem servir para nós como este norte, mas não substitui o estudo da obra, para que a gente consiga perceber com clareza e, acima de tudo, nos convencendo, estruturando em nós essa fé raciocinada. É algo tão fantástico, é tão perfeito e casa com essa realidade do Deus soberanamente justo e bom, do Espírito, das leis morais, que a gente vai perceber que não tem para onde correr. A ideia do céu lá parado, sem fazer nada, e a do inferno sofrendo o tempo inteiro, não atinge, não faz com que o indivíduo, o espírito, atinja a meta. Então, eu vou pedir licença para ler só 3 itens. Eu separei 3 itens de um bocado. Diz assim, Código Penal da Vida Futura. Na primeira parte, no capítulo 7. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Eu sei que o termo rigorosamente não é confortável, porque hoje em dia nada dá para ser rigoroso. O que não é uma verdade, porque encontramos na própria doutrina, no próprio Evangelho, esse convite a termos rigor para conosco. Vamos lá. O bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então ele já começa a falar que nesse código, o bem e o mal ele é considerado de maneira rigorosa. Aí você diz, e complicou. Porque até isso Kardec pergunta, e o bem o que é? Porque para nós o bem é muita coisa que a sociedade aplaude, mas que traz consequência para o espírito. Então o bem trazido pelos espíritos não podia ser o bem que a sociedade coloca. Muitas vezes, de fato, o é, mas não sempre. O nosso parâmetro é outro, é o Cristo. E aí ele diz, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Que beleza!
Esse é o bem. Então, nem tudo que a gente elege como bem fora está de acordo com a lei de Deus. Mas Deus permite, porque nós estamos numa escola, no livre-arbítrio. Mas observemos que esse bem que não é bem, mas no fundo é um mal, fará com que a gente sinta a dificuldade quando chegar do lado de lá, porque criou a lei de sintonia, de afinidade. Para deixar bem claro, eu só gosto de sair, não vai uma crítica, viu? É uma análise, é um exemplo. Eu só gosto de sair para tomar uma. Quando você sair do corpo, vai fazer o quê? Vai procurar espíritos que também adoram. Pronto, é isso. Mas, Alisson, não tem mal nenhum. De fato, quando você começa, eu vou usar o termo eternidade, a tomar uma, chega uma hora que cansa. Eu adoro bolo, um exemplo. Mas a partir de agora você só come bolo. Quando passar uma semana, você vai poder comer tudo, menos bolo, porque você não suporta. Mas você não adora bolo? Mas a gente é levado à exaustão. E essa exaustão é o sofrimento. Aí é nessa hora que a gente, na espiritualidade, vai elevar o pensamento e pedir: Senhor, por favor, não aguento mais bolo. Me ajude. Quem vai nos dizer isso é André Luiz. Que ele orava nos umbrais, pedindo ajuda, e não recebia. Interessante isso. Aparentemente não recebia. Até que um dia ele narra: eu estava, quando a gente chega no fundo do poço, vivendo como um lodo, não tendo mais esperança nenhuma, nós lembramos da figura de um Criador. E neste instante, no auge da minha dor e solidão, eu fiz uma rogativa do fundo do meu coração. E neste instante, aquela densidade que ali se encontrava começa a esmaecer. E uma figura brilhante apresenta-se na minha frente, que era Clarencio, um espírito que depois confessa a ele que já estava ao lado de André muitas vezes, mas que como André mantinha-se no pensamento do terra a terra, ele não conseguia enxergar Clarencio. Então vejamos que a realidade de para onde nós iremos e o que nós estamos fazendo aqui, ela é uma linha direta. Não há diferença. Portanto, essas leis desse Código Penal da vida futura, está muito claro a lei de causa e efeito. É isso que acontece. E é exatamente isso que a gente vai ver se desdobrar. O bem que a gente faz conta positivamente para nós. E o mal que a gente fez. Mas, Alisson, não é possível que Deus tenha tamanha quantidade de agentes, trabalhadores, tomando conta de tudo que eu penso e que eu faço. Não. A tecnologia lá é melhor. E quem diz isso não sou eu, é Allan Kardec. Porque para que isso acontecesse, nós tínhamos que ter dois grupos de trabalhadores. Os que vão apresentar as benesses, que na tradição cristã, fruto de um paganismo que se infiltrou, vai ganhar a figura do anjo. Bem como a mesma cultura pagã que entra, o outro grupo de trabalhadores são aqueles que vão trabalhar para quê? Para perturbar, que são os diabos, Satanás e outras figuras. E aí cria-se um outro problema. Problema que a gente encontra de vez em quando em vários lugares que a gente trabalha, né? Às vezes até dentro da casa espírita. Por que ele não eu? Mas por que tinha que me fazer reencarnar em Recife e vir morar em Jaboatão, em Piedade? Não podia ter me escolhido para ficar no grupo dos anjos? Já era criado perfeito, relativamente, ficava só na parte boa. Então, pensando nisso, Allan Kardec traz nessa obra o porquê não tem anjos e o porquê que não tem demônio. Porque, de fato, Deus, se ele é soberanamente justo e bom, ele não pode fazer escolhas. Ele dá a mesma oportunidade para todo mundo. Cabendo a nós agora aproveitar esta oportunidade e com os próprios pés edificar, estruturar a angelitude, ou, se a gente não fizer, o outro lado. Como consequência
de uma escolha. Não como escolha da divindade para nós. Tão bonitinho, vou colocar esse rapazinho como anjo. Saiu até direitinho na forma. Não cabe. E Kardec traz isso no Céu e Inferno, estruturando a ideia que não casa ter pessoas na criação que tiveram a preferência do Cristo em detrimento, ou de Deus em detrimento de outros. Então, prestemos atenção que aquilo que hoje nós somos aprisionados é o que nos aprisionará amanhã, como espírito. E esse grupo de espíritos que hoje usufruem conosco dos nossos velhos hábitos serão aqueles que estarão conosco do lado de lá. Tem um filme que me contaram, não é do meu período, mas um tal de Ghost. Alguém já ouviu falar, não? Eu sou mais pra cá, mas eu vi no YouTube um dia desse. Há um momento em que há um espírito, né, que ele diz, um homem que desencarna e um grupo de espíritos, né, que aparenta ser trevosos, pega esse espírito e sai com ele. Afinidade. Lei de afinidade. Então vejamos como esse Código Penal nos fala do que nos aguarda. Vamos adiante. Mas tem mais 2 itens que nós elegemos. 16º. Perdão. Sendo infinita justiça. É isso mesmo. 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Olha que interessante. A gente começa a ter consciência, diz, me arrependi. Tá ótimo, vamos parar por aqui. Já estou numa condição boa. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, primeiro eu me arrependo. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, vejamos. O indivíduo, então, ele desperta. Mas, Alisson, não tinha os funcionários? Não, não tem um funcionário. Eu disse que a tecnologia era melhor. A tecnologia está informada no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus. Por que a lei de Deus, Alisson? Porque é a lei verdadeira que o homem deve seguir. Então ela está escrita em algum canto. Kardec pergunta e os espíritos respondem na consciência. E aí entra a chave de toda a história. Agora a gente chegou na chave de toda a história. Porque o ponto principal quando a gente pensa em céu e inferno tem a ver com essa resposta. E o que acontece com a gente do lado de lá, frente a essa resposta. Como assim, Alisson? Nós temos um padrão de conduta espiritual, ético, divino. Está na consciência, gravado. Quando nós chegamos do lado de lá e passamos por esse processo de sofrimento, Alisson, por que sofrimento? Porque quando nós estamos presos a algumas coisas, repito, a maledicência, a determinados vícios, a tantas situações do dia a dia, gera um sofrimento, como eu disse, até quando a gente faz uso disso do lado de lá, chega uma hora que esgota. É um momento que a gente vai ser socorrido. É amparado tal qual André Luiz. Chegamos numa colônia ou chegamos numa região de refazimento. Nessa situação do refazimento, nós entramos em contato agora com aquilo que a gente não quis ouvir, que era que a gente passou todo o tempo, de alguma forma, entorpecendo, ou na terra, por conta do nosso orgulho e do egoísmo, ou na própria espiritualidade, mantendo os velhos vícios enquanto nós estávamos aqui, do mesmo jeito. Deu para entender? Então, na hora do refazimento, é a hora que o doutor Henrique de Luna, que é um espírito que está na obra Nosso Lar, vai visitar André Luiz, pega o estetoscópio espiritual, coloca na região dele, auscultando, e diz, é suicida. Ele diz, opa, alto lá, suicida nada. Eu era médico na terra, e eu sei que eu não me suicidei. Henrique de Luna não dá nem ouvido a ele. Diz,
Passava noites e noites na bebedeira e na farra com os amigos. Era um atleta de pular cerca. Desregrado sexualmente. Vaidoso por causa disso. Tal e tal situação. Pararararararará. Quando ele discorre a ficha kármica de André Luiz, André está calado. Eu fico imaginando ele pálido. No final ele chora e diz, de fato, eu sou um suicida. Só que ele era um suicida inconsciente. Ele não era o suicida que chegou e disse, eu vou me jogar na frente de um carro. Aí chama a atenção de todos nós. E aí a gente começa a perceber que, de fato, nós também somos suicidas muitas vezes. E esses espíritos nos afirmam que nós frequentemente adiantamos o nosso retorno à pátria espiritual pelo desrespeito à nossa casa orgânica. Mas tem um detalhe, é nesse momento que a gente vai entender a lei que está na consciência. Quando ele começa a entrar em contato com essa verdade que nós estamos entrando em contato hoje, e os trabalhadores e os espíritas de mais tempo aqui já entram há muitos anos, vai perceber que teve a oportunidade, tinha que jogou fora, então a consciência começa a constrangê-lo, e ele perde a paz na espiritualidade. E identifica os equívocos cometidos durante a encarnação. Eu falei mal de fulano, prejudiquei ele, porque aquilo ali que eu falei para Cicrano eu não fiz de graça. Eu falei porque eu sabia que aquele ali tinha influência sobre ele e iria prejudicá-lo. E prejudicou. Então agora eu angariei um débito. E aí ele começa a perceber os cenários, constrange-se. E é nesse momento que há um segundo pedido à divindade. Do fundo da alma, por favor, dê-me a chance de voltar à Terra para reparar com o objetivo de conquistar a minha paz de... É isso. Então nós estamos aqui, não é só num processo da evolução, estamos aqui em busca de conquistar a nossa paz. Porque nós já fizemos muitas coisas equivocadas, e é nessa hora que a lei, aquele item que a gente ouviu, que o bem e o mal, ele é levado ao pé da letra, isso aí já é a minha palavra, né? Mas ele disse rigorosamente, é aquela que irá estruturar o nosso corpinho agora. Fará com que a família que me recebeu seja exatamente essa, que não é a que eu mereço, a que eu necessito para reequilibrar em minha consciência os débitos que eu adquiri lá. Então André, quando passou, o André Luiz, da obra Nosso Lar, quando passou no umbral, ali para ele era o inferno. Porque a consciência dele trazia todas as consequências do que ele fez. Depois ele foi para Nosso Lar, mas ainda assim o passado vinha à tona e ele se constrangia. Então vejamos que esse inferno, para o espírita, é esse estado de consciência. Aí o evangelho começa a fazer parte. Daí não saireis até que pagues o último ceitil. É castigo ou bênção? É bênção. Porque é exatamente a minha consciência que não me deixa em paz onde eu cometi o equívoco. É melhor que entres no reino dos céus sem uma mão, sem uma perna, do que você tenha tudo isso e perca sua alma. Aí a gente entende a reencarnação em que a pessoa veio com um problema físico, mental, com extremas dificuldades, porque é exatamente aquilo que faz com que a consciência dele diga assim, não só me arrependo, mas eu vou reparar. Só que nesse processo da reparação tem que é a expiação, Alisson? É a consequência do ato. Olha que beleza. Não encaixa perfeito? Encaixa. A nossa consciência nos aponta, nós nos sentimos neste inferno íntimo, pedimos para retornar. A gente retorna, trazendo as marcas do ontem e expiando a consequência da nossa forma, do que a gente escolheu. Eu vou viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Completem sempre a frase, arcando com as consequências que eu elegi. E detalhe, o evangelho ele é mais profundo. Ele não é um evangelho de faz de conta. Ser espírita não é fácil, é muito desafiador.
ainda diz que a gente tem que passar pela expiação resignado. Porque se reclamar muito, vai fazer parte dos espíritos reclamadores, do lado de lá. Volta, Alisson. Para quê? Para aprender agora a ser resignado. Porque quando chegar do lado de lá, vai perceber que o problema era a solução. O problema era a solução. Aí agora vai ter que ter um problema acrescentado mais um pouquinho pela reclamação. Olha que beleza. Então vejamos que o bem passa a ser a solução. Porque se todo o mal e todo o bem ele é levado em conta de maneira rigorosa, é melhor a gente optar pelo bem. E aí ele diz, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas. Olhem agora para o lado. Se tiver uma esposa aí, o marido, a família próxima, aí você começa a refletir naquele que está lhe dando dor de cabeça e você diz, agora eu estou entendendo. É isso. Está aqui escrito, viu? Estou lendo. Fica o convite para a leitura. Mas a melhor parte vem agora. Olha lá. Com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas. Não, Alisson, não é possível que eu escolhi. É. Porque foi exatamente a dor de consciência que pediu para voltar para atingir a paz que nos falta. É voluntariamente? Realmente eu não sabia o que tinha pedido, mas está aqui. De modo a demonstrar-lhe o reconhecimento e fazer-lhe tanto bem quanto o mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso, amável se se foi austero, caridoso se se tem sido egoísta, benigno se se tem sido perverso, laborioso se se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. É uma tese perfeita. É que nos fala a razão de maneira direta. De tal forma que qualquer um de nós que agora perceba em si o próprio defeito, e aí o Evangelho diz que a gente não se preocupe com o argueiro no olho do outro, mas com a trave entre os nossos, está sendo dado a chance para que imediatamente na própria mudança de conduta, eu não sei se vocês perceberam no item 18, ele diz que alivia as expiações do lado de lá quando há um arrependimento sincero. Porque às vezes não teve tempo da reparação, mas só o fato de perceber-se equivocado e esse arrependimento ser sincero, e o indivíduo inicia de imediato essa mudança sacrificial, porque não é fácil. Mudar velhos hábitos não é fácil. Daí o desafio, e que Jesus dizia, aquele que me segue, aquele que quiser vir, renuncia a si, no sentido de enxergar o mundo à sua ótica. Enxergue o mundo à minha. Só que a dele era da lei divina, cuja porta é estreita e os valores imutáveis. Coisa que em nossa sociedade hoje é extremamente desafiador. Então, se nós queremos descobrir para onde iremos, basta entender quais valores e ações e pensamentos hoje nos dirigem. Na hora em que a gente perceber isso, com clareza, sem escamoteamento, o grupo de espíritos que nos aguarda de lá serão exatamente os que alimentam os mesmos valores,
os mesmos pensamentos e os mesmos hábitos. Daí porque a doutrina espírita, ela, apesar de muitas pessoas acharem que é uma doutrina relaxada, que tudo pode, é porque são simpatizantes da doutrina espírita. Porque na medida em que a gente lê o Evangelho, segundo o Espiritismo, quando a gente observa os relatos desses espíritos que estão aqui, na condição de espíritos sofredores, perceberemos que, de fato, a lei divina deseja o melhor para nós. E para isso, é preciso burilar este diamante para que a luz, de fato, um dia brilhe. E sendo assim, colocou em nossa mente, no nosso espírito, essa lei divina, não permitirá que pequenas arestas passem adiante. Portanto, aproveitemos ao máximo a nossa existência, conhecendo-a a fundo, porque é o nosso futuro. Aqui pode haver pessoas milionárias, vai ter que largar tudo, e o futuro é do espírito, porque voltará à pátria. Que possamos aproveitar essas oportunidades de reflexão, aprofundando, para de fato vivermos o arrependimento, arcarmos com as expiações de maneira digna e repararmos o equívoco em nome da paz que tanto desejamos. A obra é monumental. Fica o convite para o estudo do céu e inferno e que possa ser uma aquisição para o espírito, auxiliando na mudança necessária de cada um de nós. Votos sinceros de saúde e paz.